Vamos falar um pouco mais sobre as tarifas, a expectativa de uma decisão no próximo dia 15, Uribe. E um bastidor que eu trago sobre a percepção dos setores que estiveram nos Estados Unidos participando das audiências sobre o assunto e que acompanharam a fala de Flávio Bolsonaro. Isso aqui foi a percepção geral. Flávio atuou em causa própria, politicamente, ficou restrito ao discurso político eleitoreiro. A ida do senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos para tratar das tarifas sobre os produtos brasileiros foi, portanto, mal recebida por parte do setor produtivo que acompanha as audiências. Para esses empresários com quem eu tenho conversado nesses últimos dias, que buscavam dissuadir o governo americano da aplicação de uma nova tarifa ao Brasil, o senador Flávio perdeu a oportunidade de se apresentar como alguém capaz de dialogar tecnicamente sobre comércio, com chance para defender de forma mais ampla os interesses dessas empresas brasileiras afetadas pela medida. A avaliação entre representantes do setor que lá estavam é que havia espaço para uma intervenção mais objetiva, voltada aos argumentos já utilizados pelos empresários brasileiros, com mais informações sobre os impactos econômicos das tarifas. Falando também de cadeia produtiva, de risco para o consumidor, para as empresas dos Estados Unidos e do Brasil. Em vez disso, interlocutores desses setores que eu ouvi nesses últimos dias me disseram que Flávio adotou um tom muito mais político, muito parecido do que ele já adota em discursos aqui no Brasil. A crítica, por sua vez, do setor produtivo não significa apoio à atuação do governo brasileiro. Há queixas também entre empresários de que o governo, abre aspas, deixou, fecha aspas, o setor produtivo sozinho na tentativa de reverter os efeitos da tarifa. A presença de observadores, como a gente contou para vocês na segunda-feira, da Embaixada do Brasil em Washington, foi bem recebida, mas considerada insuficiente. Por isso, ainda a participação do Flávio Bolsonaro não foi vista como uma presença capaz de preencher esse vazio, já que, na visão dos empresários, o senador poderia ter usado da agenda para buscar apoio entre os setores. A percepção foi de que Flávio pregou para convertido quando direcionou o discurso mais para sua base política do que para os empresários. Falou mais de Bolsonaro, né? Claro que ele fala da tarifa, do PIX, mas tangenciou na visão desses empresários, poderia ter ido além da página 2. Um dos relatos é que, depois da saída do senador Flávio da audiência, o encontro voltou a ganhar a atenção daqueles que estavam presentes. Ou seja, foi algo que passou ali lateral na visão desses setores. A participação do Flávio Bolsonaro foi descrita por um desses interlocutores como um lapso, em meio a uma discussão que exigia argumentos mais voltados para a economia. Essa parte do setor produtivo diz que a passagem de Flávio Bolsonaro pelos Estados Unidos poderia ter sido uma chance dele flertar com um papel mais moderado, mais presidencial junto a esses empresários. E, em vez disso, a avaliação que ficou foi que Flávio Bolsonaro acabou reforçando a imagem de um político em campanha atuando em causa própria. Larissa Rodrigues, vamos analisar o cenário porque Flávio Bolsonaro acabou se colocando numa cilada, a gente poderia dizer assim. Porque caso a tarifa tenha continuidade, e essa é a previsão hoje, o próprio negociador do USTR disse que a possibilidade é uma decisão nos próximos dias, se a tarifa é mantida, ele sai perdendo. Agora, se é um recuo temporário, ele também sai perdendo, porque o próprio Ronaldo Caiado do PSD disse, não adianta você só tirar a tarifa no período eleitoral, você tinha que tirar de uma vez. Então, e agora essa percepção que está indo atrás do empresariado de que ele deveria, na verdade, ter uma posição mais moderada e não um discurso político. Ele acabou colocando no colo dele uma crise que não era dele, porque era uma crise de Lula e acabou fortalecendo o discurso de Lula de soberania. Inclusive, boa tarde primeiro para vocês, para quem está em casa, inclusive dificulta agora até posicionamentos relacionados ao PCC,
ao Comando Vermelho, que era tido dentro da campanha do Flávio Bolsonaro como algo importante, né, para tentar destacar que já estava fazendo algum tipo de trabalho voltado para a segurança pública, diferente do governo Lula. Essa era a intenção ali quando sai essa definição dos Estados Unidos de declarar essas organizações criminosas brasileiras como organizações terroristas. Eu ouvi muita coisa que vai nessa linha, Uribe e Tainá, principalmente dessa questão do empresariado. Houve críticas inicialmente àquela carta que ele enviou aos Estados Unidos pedindo que a tarifa deixasse de acontecer, ou se viesse a acontecer, fosse apenas depois das eleições. E aí se esperava uma espécie de lição mesmo, de que Flávio Bolsonaro tivesse aprendido, eu ouvi isso do empresariado, e que no posicionamento ali frente à organização norte-americana, aos empresários como um todo, que o discurso fosse um pouco diferente. E isso também não aconteceu. Houve críticas também no sentido de Flávio Bolsonaro querer ser presidente do Brasil e não ter uma posição de estadista, né? Lá a gente sabe que falam em estadista muito mais relacionados a um presidente da República, mas que por ser um senador da República e por querer chegar ao cargo de presidente, que ele deveria trazer para a discussão um pouco mais técnica. E aí tem também todo o entendimento, para além do empresariado, do setor de indústria, do agro, do próprio mercado financeiro que está procurando alguém para apoiar, dá para a gente dizer isso. Houve ali quase que uma espécie de paquera com Flávio Bolsonaro antes do escândalo do Dark Horse, aí já teve uma tentativa de afastamento e agora com esse posicionamento do senador, deve aumentar ainda mais essa tentativa de não se envolver, não declarar apoio, não ter conversas mais aprofundadas, né, a Faria Lima com o próprio Flávio Bolsonaro. Então ficou complicado, não há um caminho fácil agora para o pré-candidato para tentar se afastar disso. Quando fala da questão do PCC, traz junto a questão do tarifaço, então até o que poderia ser positivo para a campanha agora está um pouco mais complicado. Claro, até outubro, o que de fato vai entrar em vigor? Vai entrar em vigor essa tarifa, vai complicar a situação econômica do Brasil e pode prejudicar Lula no ponto de vista eleitoral? Essa é a aposta agora de Flávio Bolsonaro, que ainda está distante das eleições e que até lá outras movimentações, outros encontros com Donald Trump, algum tipo de decisão que venha a ser considerada, que foi por conta dessa articulação, né, da família Bolsonaro com o presidente norte-americano, pode acontecer. Mas nesse momento não há um caminho fácil para o pré-candidato. Diferença de como lidou com essa crise o Tarcísio e o Flávio. Exatamente. O Flávio simplesmente ignorou tudo que Lula fez. Lula estava numa situação extremamente impopular, era dado como um político que não conseguiria a reeleição. O tarifaço veio para salvar alguém que não tinha programa de governo, alguém que não tinha iniciativas fortes e populares. Salvou. E aí Tarcísio aprendeu. Naquele primeiro momento colocou o Yes We Can, o boné, e agora ele aprendeu, já fez um outro discurso, disse tarifaço. Pensou até se organizar ali com o empresariado em São Paulo, né, tentando fazer ali um posicionamento. Ouvi os empresários, porque naquela situação os empresários foram para cima do Tarcísio. Falaram, peraí, você está querendo resolver uma coisa que você não tem status para resolver. Você está falando com o segundo e o terceiro escalão do governo americano, quando quem tem que resolver é o Itamaraty. Depois ele recalculou. Assim, muito rapidamente o Tarcísio percebeu que estava fazendo besteira e recalculou a rota. E você viu que agora ele não se envolveu em nada. Ficou ele tá porque não é um problema dele, é um problema do governo federal. Então ele conseguiu compreender todo esse aspecto e não é à toa que ele está bem nas pesquisas. Pode levar até no primeiro turno em São Paulo. Agora o Flávio errou novamente quando se envolveu nesse processo, que é uma crise que não é dele, mas ele colocou no próprio colo. Obrigado pelas informações, Larissa.